dizer para os irmãos que é um privilégio, é uma satisfação, é uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez para cultuar, para louvarmos ao nome do Senhor nosso Deus. E aproveito do momento também para agradecer a Deus e parabenizar a igreja pelos seus 55 anos de história, seus 55 anos de existência. Que Deus continue a abençoar esta igreja, que Deus continue a abençoar o pastor desta igreja, que Deus continue a abençoar o conselho desta igreja, o corpo de obreiros desta igreja, a membresia desta igreja e as congregações desta igreja. Que o Senhor a cada dia abençoe mais, acrescente, multiplique e continue fazendo o seu querer, a sua obra nas suas vidas, porque ninguém detém é obra santa, diz o livro oficial da nossa querida e amada IPRB. Deus nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmãos, vamos então para o texto que foi escolhido pelos irmãos, pela igreja, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo número 7, e o versículo número 14, que diz desta forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Está se assentando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este é o versículo tema escolhido pela igreja. E desse versículo tema escolhido pela igreja, nós queremos extrair daqui um título para a mensagem desta manhã. E o título da mensagem desta manhã é A Receita de Deus para a Restauração. A Receita de Deus para a restauração. Porque é exatamente disso que se trata esse texto. É exatamente disso que fala este versículo. Preceitos de Deus, orientações de Deus, para que haja uma restauração no meio do seu povo. E Deus, igreja, através desta palavra, nesta manhã, está trazendo ao meu, ao seu, ao nosso coração, uma palavra dos céus, uma palavra do alto, uma palavra vinda diretamente do glória a Deus, mas uma palavra para a restauração das nossas vidas em sua presença. Se até aqui nós temos sido abençoados pelo Senhor, quando ouvimos a palavra do Senhor e aguardarmos em nosso coração e a colocarmos em prática, muito mais abençoados ainda seremos pelo Senhor nosso Deus. Igreja, vamos falar a verdade. Uma enorme, uma grande frieza espiritual. Quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para as nossas cidades, quando nós olhamos até mesmo para as nossas famílias, nós percebemos algo que está errado, algo que precisa ser consertado. Nós percebemos uma terra doente, uma terra que precisa ser curada, uma terra que precisa ser sarada, uma terra que precisa ser abençoada. Nós observamos que a terra, o mundo, as pessoas, as ações estão doentes de violência, estão doentes de confusão moral,
estão doentes de frieza espiritual. E quando nós observamos essas coisas, vem um desejo sincero em nossa alma, vem um desejo sincero em nosso coração, e assim, com esse desejo sincero em nossa alma e em nosso coração, nós também fazemos uma oração sincera ao Senhor, dizendo: Senhor, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa pátria, Senhor, sara o nosso partido, Senhor, sara a nossa igreja, Senhor, sara a nossa família, Senhor, sara a minha vida, porque todos nós somos carentes da bênção do Senhor e precisamos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas veja, o maravilhoso, glorioso é que esta passagem que nós acabamos de ler, esse texto que foi escolhido pela igreja para ser o tema dessa festividade, é justamente a resposta de Deus. Esta palavra nos mostra uma verdade poderosa. E que verdade poderosa é essa? É que a cura da nossa terra começa com o povo de Deus. A cura da nossa nação começa com o povo de Deus. A cura da nossa família começa com a nossa comunhão no altar do Senhor. A cura que nós almejamos, a cura que nós necessitamos, ela não começa na política, ela não começa no mundo, mas segundo a palavra do Senhor, ela começa no meu povo. O texto fala: e se o meu povo, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, essa palavra, ela tem o destino certo, e é o coração do povo de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, é o meu coração, é o seu coração, é o nosso coração, é o coração de todos aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, esse versículo, essa palavra não é para o mundo, é para o meu povo, é para o povo de Deus, é para a igreja do Senhor. A cura da terra passa primeiramente pela cura da igreja do Senhor. Portanto, igreja, muitas vezes o problema ele não está simplesmente lá fora. Muitas vezes o problema está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Na maioria das vezes, segundo esse texto bíblico, o problema está dentro das nossas vidas. O problema está dentro das nossas igrejas. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos assumir o nosso compromisso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Porque quando a igreja ouve a voz de Deus, quando a igreja dá credibilidade à palavra do Senhor, quando a igreja treme e reverencia a voz do Todo-Poderoso, o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo age, o Espírito Santo se mobiliza, e ele começa a fazer isso, esse mover glorioso e maravilhoso, no seio da sua igreja, dos seus amados, na vida daqueles que são chamados para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo e para fazer a diferença. Igreja, aqui o contexto desse texto fala que Salomão ele havia acabado de inaugurar o templo do Senhor. Mas a verdade é que, embora ali havia o grande templo do Senhor, um lugar onde o povo agora tinha o privilégio, poderia ter o prazer de estar invocando o Senhor, adorando o Senhor, buscando o Senhor em espírito e verdade, buscando o Senhor com interesse de coração, mesmo com o templo erguido, mesmo com o templo recém-inaugurado. Ainda assim, infelizmente,
depois nós veremos que ainda assim o povo de Deus estava com o seu coração inclinado para o pecado. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso, eles tinham um tempo para buscar esse Deus Todo-Poderoso, mas infelizmente o povo daquela época não estava cumprindo com os seus deveres, não estava cumprindo com as suas obrigações. Esse povo tinha tudo para invocar o nome do Senhor, esse povo tinha tudo para contemplar as maravilhas poderosas de Deus em suas vidas. Esse povo tinha tudo para contemplar o mover poderoso do Espírito Santo em suas vidas, em suas famílias, em sua nação e em todas as nações que estavam ao seu redor. Mas infelizmente este povo, essas pessoas estavam agindo com negligência, estavam agindo com irresponsabilidade. E por essa razão, o Senhor então vem com essa palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, assumir a sua identidade, assumir o seu dever, assumir o seu compromisso, eu vou atuar, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou mudar a história das suas vidas, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar essa nação, eu vou abençoar a todos os povos da terra. Mas são as condições colocadas por Deus: se o meu povo, e Deus quer abençoar a igreja, as mãos do Senhor sempre estiverem estendidas, os ouvidos do Senhor sempre estiveram atentos. O problema nunca esteve e nunca estará em Deus, o Senhor a quem nós servimos. Mas o problema e a dificuldade sempre estará em mim, sempre estará em você, sempre estará em nós. Nós temos um coração muitas vezes duro, um coração muitas vezes rebelde, um coração muitas vezes contumaz, um coração que se inclina para se distanciar de Deus. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e ainda que tenhamos um coração muitas vezes rebelde perante o Senhor, ainda assim Ele, com pastor, com carinho, com amor, Ele não nos lança fora, Ele não nos despreza, mas inclusive Ele usa das dificuldades, Ele usa das calamidades, Ele usa das circunstâncias ruins pelas quais nós passamos para nos trazer até a sua presença, para mostrar para nós, para ter particular para nós, para dizer para nós o seguinte: olha, tudo isso está acontecendo com você desse jeito, dessa forma, porque você quis, porque você procurou que seja dessa forma. Mas se você agir diferente, se você buscar a minha face, se você ouvir a minha voz, se você se humilhar, se você orar, eu dos céus ouvirei a sua voz, entrarei com providência e sararei a sua terra. Igreja, antes de Deus sarar a nossa terra, antes de Deus sarar o nosso solo, antes de Deus sarar o nosso chão, primeiro o Senhor, Ele transforma o meu e o seu coração. E esse texto é glorioso, esse texto é maravilhoso. E para nós compreendermos melhor esse texto, nós vamos dividir esse texto aqui em duas partes. A primeira parte desse texto vai falar sobre a condição, aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, aquilo que cabe a nós fazermos. Para sermos abençoados por Deus, existem algumas condições bíblicas dadas pelo próprio Deus,
texto que nós precisamos executar, que nós precisamos fazer para sermos abençoados pelo Senhor. Então a primeira parte vai falar das condições, daquilo que cabe a mim e você fazermos para sermos abençoados. E a segunda parte desse texto vai falar sobre aquilo que cabe a Deus, que é o mover de Deus, que é a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nessas condições nós encontramos nesse texto aqui pelo menos 4 condições para que sejamos abençoados plenamente pelo Senhor. E a primeira condição aqui nesse texto, igreja, é a seguinte: se humilhar. O Senhor pede para que o seu povo se humilhe em sua presença. E humilhação fala da nossa postura na presença de Deus. Humilhação fala da nossa reverência na presença do Senhor. Humilhação fala do nosso se portar de maneira a reconhecer que nós somos os servos e que Ele está no comando, que Ele está no Senhor e que Ele governa todas as coisas do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Conforme diz a palavra do Senhor também lá em Jeremias capítulo 18, Ele é o moldeiro e nós somos o barro, e Ele trabalha em nossa vida do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Portanto, igreja, o primeiro passo aqui para sermos abençoados pelo Senhor, a primeira condição aqui para sermos abençoados pelo Senhor não é orar, mas antes de orar, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, porque um coração orgulhoso nos afasta da presença de Deus, porém um coração humilde, um coração quebrantado nos aproxima da presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E humildade, igreja, é parar de culpar os outros. Humildade é admitir: Senhor, o problema sou eu. Senhor, o problema está comigo. Porque também é próprio da gente, é próprio do ser humano. Não dar o braço a torcer e ser arrogante e achar que o problema sempre está com alguém. Sempre achamos culpado, mas nós nunca olhamos para nós mesmos. Nós nunca nos observamos. Nós nunca pedimos a Deus perdão com um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero, reconhecendo que de fato, às vezes, ou na maioria das vezes, nós somos o problema, nós somos a causa, nós somos a dificuldade. Então, igreja, nós precisamos parar com esse costume de ficar arrumando papos e ficar apontando um ou outro e assumir que nós erramos, que nós falhamos e que nós precisamos do perdão, precisamos da graça, precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor, precisamos descer até a olaria de Deus e deixar o governo trabalhar em nossa vida e remover em nós todas as iniquidades e todas as impurezas e fazer em nós um vaso de honra, um vaso perfeito, um vaso abençoado, um vaso que estará sendo cheio da sua graça, cheio da sua glória, cheio da sua presença, cheio do seu Espírito, para que se cumpra aquilo que está registrado no Salmo 23, onde diz: a minha cabeça por óleo e o meu cálice transborda. É necessário então, igreja, termos um coração humilde, um coração quebrantado. É muito fácil nós termos orgulho espiritual e achar que nós merecemos a bênção de Deus, mas na verdade é o seguinte: nós não merecemos nada de Deus, nós não merecemos nada que vem de Deus, mas nós somos unicamente, puramente abençoados pela graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecido
Ele nos abençoa. Precisamos sermos humildes na presença do Senhor, porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Precisamos entender, igreja, que o avivamento, ele não começa com um milagre no céu, mas ele começa com um joelho no chão. Mas um joelho que está com o seu coração prostrado na presença do Senhor. Não basta eu dobrar os meus joelhos, eu preciso também dobrar o meu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. A humildade é a minha parte, a humildade é a nossa parte, e ela prepara o solo para o milagre de Deus. A humildade prepara tudo para a mão de Deus começar a agir, começar a se mover de maneira poderosa sobre as nossas vidas. A humildade é o solo onde a graça de Deus brota, onde a graça de Deus germina, onde a graça de Deus produz frutos em nossas vidas. Essa é a primeira condição, igreja. Sermos humildes na presença do Senhor. A segunda condição que Deus coloca aqui nesse texto, para que o seu povo, para que a sua igreja seja abençoado, é a condição de orar. Primeiro o Senhor fala, se não vão se humilhar, e na sequência vem, e orar. Isso fala sobre a nossa dependência de Deus. Quem ora, quem fala com Deus, ele está dizendo, Senhor, eu dependo de Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu preciso da tua orientação. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quem ora, entende perfeitamente aquilo que Jesus disse, porque sem mim, nada podeis fazer. Quando oramos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Quando oramos, nós estamos demonstrando uma genuína humildade, porque nós estamos nos dirigindo perante o Deus Todo-Poderoso, aquele que é ilimitado, aquele que pode todas as coisas, é aquele que não pode se dirigindo àquele que pode, é aquele que é incapaz se dirigindo àquele que é capaz, é aquele que é pequeno se dirigindo àquele que é o grande eu sou. É aquele que depende de Deus, que reconhece que Deus é poderoso e que nenhum dos planos de Deus jamais pode ser frustrado. Portanto, o homem e a mulher humilde, ele ora, ele tem prazer no conversar com Deus, ele tem prazer em dialogar com Deus, ele tem prazer em comungar com Deus, pois ele reconhece a sua total dependência de Deus. Igreja, como é glorioso, como é maravilhoso nós dependemos do Senhor, nós entregarmos os nossos problemas, nossas dificuldades às mãos do Senhor e saber que Ele pode, saber que Ele é poderoso para resolver toda e qualquer dificuldade que nós enfrentamos. Somente Deus pode, somente o Senhor é capaz. A palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos estarmos ansiosos por coisa alguma, mas que antes de tudo, todas as nossas preocupações, elas precisam ser colocadas à frente de Deus através das nossas orações. Portanto, a nossa oração declara que nós dependemos totalmente de Deus. E o crente que não ora? O crente que não ora, ele está dizendo a Deus simplesmente assim: Senhor, eu não preciso de Ti. Senhor, eu dou conta sozinho. Senhor, deixa comigo que eu resolvo. E qual é o resultado disso? Nada dá certo. É frustração, é desânimo, é derrota. Nós não saímos do lugar e só atraímos ainda mais calamidades sobre a nossa vida, porque falta a humildade e falta a dependência de Deus, falta a comunhão
comunhão com o Senhor através da prática e do exercício da oração. E o maior sinal da falta de comunhão com Deus, muitas vezes não é nem o pecado, mas é a ausência de oração. Por que eu falo que muitas vezes não é nem o pecado? Porque o pecado, igreja, nós convivemos com o pecado todos os dias. Nós pecamos de muitas maneiras e de muitas formas. Nós só estaremos livres do pecado quando estivermos na glória com o Senhor. Quando recebemos um corpo de glória, a encontrarmos com o Senhor nos ares, aí nós teremos um corpo perfeito. Aí o pecado não terá mais influência sobre as nossas vidas. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, de uma forma ou de outra, nós estaremos convivendo com o pecado. Por mais que nós vamos procurar evitar o pecado, ainda assim nós estaremos pecando. Então, o maior problema do crente que não tem comunhão com Deus, muitas vezes não é o pecado em si, mas é a ausência de oração. Quando o crente não ora, ele não confessa o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Mas para que eu possa confessar o meu pecado, eu tenho que falar com Deus. E falar com Deus, o que é igreja? Falar com Deus é orar. Falar com Deus é oração. Então, crente que não fala com Deus, crente que não ora, crente que não dialoga com Deus, é um crente que está com a sua comunhão fracassada. É um crente que precisa estar se aproximando de Deus, não tendo contato com Deus para ser abençoado pelo Senhor. E quando a igreja volta a orar? Quando o crente volta a orar? Quando nós começamos a orar da maneira certa, da maneira correta, com um coração humilde, buscando a presença do Senhor, uma oração sincera. Quando começamos a orar, quando voltarmos a orar, o céu também voltará a falar. Quando começarmos a orar da maneira bíblica, da maneira correta, da maneira que nos ensina a palavra de Deus, o céu começará a falar. O céu começará a bradar em nossas vidas. E nós começaremos a vivenciar, aí sim, o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E é nesse momento que nós ouviremos a voz de Deus falar em nosso coração: tira tuas sandálias, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Antes de ouvirmos a voz de Deus, é necessário se humilhar, é necessário orar, para que nós possamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. A terceira condição que nós encontramos aqui nessa palavra, para que nós sejamos plenamente abençoados pelo Senhor, a terceira condição agora é buscar. A primeira condição era se humilhar, a segunda condição era orar, e a terceira condição é me buscar. Isso fala das nossas prioridades. Isso fala de que nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A palavra nos chama isso o seguinte: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E vamos ser sinceros, nos dias de hoje, o povo de Deus nos dias de hoje, o povo que se chama pelo meu nome, segundo a palavra, nos dias de hoje, tem priorizado a presença de Deus? Tem colocado Deus como prioridade em sua vida? Ou nós estamos deixando para buscar a Deus se sobrar um tempo? Se tivermos tempo, primeiro vou fazer isso, primeiro vou fazer aquilo, primeiro tenho que resolver as questões e depois eu vou servir a Deus. Veja, o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico, sim, é que nós devemos termos responsabilidade com os nossos deveres e obrigações, mas nunca os nossos deveres
e obrigações pode ofuscar a nossa principal e primordial obrigação, que é buscar a presença do Senhor. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Nós devemos demonstrar o nosso amor ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Deus deve ocupar a vida. E vem cá agora, igreja, buscar a Deus não é só pedir bênção, não, tá? Porque nós estamos muito mal acostumados também. Nós lembramos de buscar a Deus, nós buscamos a Deus, nós fazemos campanha de oração, nós fazemos, campanha de oração para a madrugada, nós fazemos uma série de coisas para buscar a presença de Deus, mas o nosso objetivo com tudo isso que nós fazemos é simplesmente para receber os bens do Senhor, para receber as bênçãos do Senhor. E eu quero dizer para vocês nessa manhã, segundo esse texto aqui, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, é muito mais do que almejar as suas bênçãos, mas é desejar a sua presença acima das suas bênçãos, acima dos seus presentes. É possível orar buscando apenas a solução, a cura, o dinheiro e a bênção, mas Deus quer que nós o busquemos por aquilo que Ele é. Nós não devemos estar nos servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer ou por aquilo que Ele pode nos dar, mas devemos estar nos servindo a Deus, adorando a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso tudo, igreja. E nós devemos nesse contexto fazer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe uma diferença muito grande entre buscar os presentes de Deus e buscar a presença de Deus. Não busque apenas a mão de Deus, ou seja, aquilo que Ele pode dar, mas busque a face de Deus, busque quem Ele é, busque ao Senhor, porque Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Pai de unidade, Príncipe da paz, Emanuel, o Deus conosco, nos socorro bem presente na hora da busca, igreja. É o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Quem busca a mão de Deus quer apenas a solução, é o interesseiro, mas quem busca a face de Deus quer relacionamento com Deus, quer envolvimento com Deus. O que você tem procurado? Solução ou relacionamento com Deus? Vamos agora para a quarta condição que nós encontramos nesse versículo, que é se converter dos seus maus caminhos. Recapitulando, a primeira condição é nos humilharmos, a segunda condição é orarmos, a terceira condição é buscarmos a sua face, e a quarta e última condição que compete à igreja, que compete ao seu povo, é se converter dos seus maus caminhos. Isso fala, igreja, das nossas atitudes. Isso fala da nossa mudança de atitudes, mudança de comportamentos. Fala sobre rejeição, fala sobre decisão, fala sobre escolhermos o melhor para as nossas vidas. Ou escolhemos a bênção de Deus, ou permanecemos debaixo das dificuldades. A escolha é nossa, a escolha é da igreja, a escolha é do povo de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, amém? Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir, amém? Mas o texto fala que são os vossos pecados, as vossas iniquidades
inimizades e separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos abençoe e para que Ele não vos ouça. Então é necessário que nós venhamos a tomar a atitude de abandonar os nossos maus caminhos, abandonar os nossos pecados. E esse ponto aqui, igreja, é crucial, é importante. Isso aqui é a prova de que os 3 primeiros passos que nós tomamos foram sinceros. Converter-se ao Senhor apresenta o nosso genuíno arrependimento. Arrependimento é aquele sentimento, é aquela atitude que nós demonstramos, é aquela emoção que nós demonstramos quando nós analisamos, ou quando nós fazemos um balanço da nossa vida espiritual e vemos o que deu certo e vemos o que deu errado e chegamos à conclusão que nós precisamos melhorar, e chegamos à conclusão que nós precisamos acertar. E para melhorar e para acertar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos dar um braço a torcer, e nós precisamos dizer não ao erro, não à velha vida, não ao pecado. Nós precisamos nos lembrar do seguinte, 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Que o velho homem, o velho Adão ficou no passado. Agora, segundo a palavra de Deus, a vida que eu e você, nós vivemos, nós precisamos vivê-la na fé, e pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Arrependimento, igreja, é uma mudança real. Não é apenas um sentimento, não são apenas lágrimas, não é apenas chorar. Deus não abençoa um povo que insiste no pecado. O pecado é incompatível com a vida cristã. O pecado é incompatível com o crente. O pecado é incompatível com a nossa nova natureza em Cristo Jesus. O pecado impede a bênção de Deus plena sobre as nossas vidas. É preciso então mudança de caminho. É preciso se converter. E que se converter, você está dando uma direção e reconhecer que ela está errada e mudar a direção. E começar então agora a caminhar na direção certa. E a direção certa qual é? Olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não adianta se humilhar na igreja e viver com orgulho em casa. Não adianta orar pela manhã e viver à tarde com fofocas. Humildade, igreja, sem mudança de direção, é apenas uma encenação, é apenas aparência, é apenas teatro. O arrependimento precisa ser acompanhado de evidências que nós mudamos, que nós somos transformados, e de que agora o Senhor está atuando, de que agora o Senhor está brigando sobre as nossas vidas. Quando nós temos um encontro real, um encontro glorioso, um encontro maravilhoso com o Senhor, o nosso rosto, o nosso semblante, pelo menos no sentido espiritual, deve brilhar assim como brilhou o rosto de Moisés quando passou um tempo de qualidade na presença do Senhor. Igreja, o que importa nos dias de hoje não é a quantidade de tempo que nós passamos na presença do Senhor, mas sim é a qualidade do tempo que nós passamos na presença do Senhor. Nós precisamos passar um tempo de qualidade na presença do Senhor a tal ponto que as pessoas possam notar em nós a graça e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Arrependimento não é apenas sentir muito pelo pecado, mas arrependimento é parar de pecar. Pelo menos parar de pecar voluntariamente, porque involuntariamente vai cometer um pecado outro, mas insistir sempre no mesmo pecado, insistir sempre no mesmo pecado,
E pecar de maneira consciente, de maneira premeditada, isso é sinal que não houve arrependimento. Mas quando há arrependimento, quando nós pecamos, nós ficamos mal com o pecado. Nós ficamos mal com este momento. Nós ficamos numa crise espiritual. Nós ficamos ali numa situação difícil. Nós sentimos tristeza pelo pecado. Nós sentimos nojo pelo nosso pecado. Nós sentimos asco pelos pecados que nós cometemos. E nos sentimos indignos, nos sentimos inadequados, nos sentimos inadequados para estarmos na presença do Senhor. Isso demonstra um verdadeiro arrependimento pelo mal que nós cometemos. E nesta condição de nos sentirmos indignos, de nos sentirmos impuros e de não aceitarmos o mal que nós praticamos, aí então nós nos dirigimos ao Senhor com humildade. Nós nos dirigimos ao Senhor na oração, nós buscamos a face do Senhor e o Senhor restaura as nossas vidas. O Senhor perdoa o nosso pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda e qualquer iniquidade e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Aleluia. Deus não pode abençoar um povo que se agarra àquilo que ofende a Deus. Ou abandonamos o pecado e sejamos abençoados, ou permaneçamos no pecado e deixamos de ser abençoados pelo Senhor. Não adianta sentar-se no banco da igreja e continuar andando na direção do pecado. Arrependimento, igreja, não é apenas chorar. Arrependimento é mudar. E a verdade é dura, porém é bíblica, e eu preciso dizer aqui nesta manhã: Deus não pode sarar, e Deus não quer sarar uma terra de um povo que se recusa a largar os seus maus caminhos. Enquanto houver pecado escondido, enquanto houver pecado oculto, enquanto o pecado não for confessado, nós estaremos debaixo de maldição, e a bênção do Senhor não será sobre as nossas vidas. É como aquele episódio da capa de Acã, uma capa babilônica que foi escondida em uma tenda daqueles que pertenciam ao Senhor. E o Senhor tinha dito: olha, quando vocês guerrearem com esse povo, vocês destruam tudo, vocês não peguem nada que é deles, destruam tudo. A capa babilônica, ninguém viu, mas o Senhor viu. O Senhor vê todas as coisas. E este homem então pegou aquela capa babilônica, escondeu na sua tenda e achou que estava tudo bem. Mas enquanto havia pecado oculto, enquanto o pecado não foi confessado, o povo de Deus começou a sofrer as consequências da desobediência, sofrer as consequências da rebelião, sofrer as consequências do pecado de não ouvir a voz de Deus, de não dar credibilidade à voz de Deus. Até que alguém ali então buscou o Senhor, e o Senhor então se revelou e disse: há pecado oculto em Israel, e é por essa razão que vocês não estão sendo abençoados. De igual modo, igreja, é quando nós não tomamos uma decisão e abandonamos a nossa vida pregressa, não abandonamos os pecados, e muitas vezes tem crentes que têm pecados de estimação. Não se pode domesticar o pecado, não se pode brincar com o pecado. Da mesma forma que não se brinca com fogo, não se brinca com o pecado, porque quem brinca com o pecado acaba sendo contaminado, e uma vez contaminado pelo pecado, nós estamos debaixo da maldição e não da bênção do Senhor. E portanto, a palavra do Senhor diz que é necessário arrependimento e abandono dos maus caminhos, para que Deus possa operar, para que Deus possa agir. É necessário
necessária uma limpeza, é necessária uma purificação. Santificai-vos, também fala o Senhor amanhã. Maravilhas no meio de vós, nos ensina a palavra do Senhor. Igreja, nas regiões ali da África, conta-se que houve ali um avivamento poderoso, um avivamento glorioso em uma pequena vila da África. E um missionário que estava ali, naquela igreja, contemplando o mover de Deus, ficou maravilhado com aquilo. E ele então procurou ali um dos membros e inquiriu o membro, perguntando o seguinte: o membro, o que é que vocês fizeram para que houvesse tanta glória, para que houvesse tanto manifestar de Deus em vosso meio? E a resposta desse irmãozinho foi a seguinte: nós paramos de apontar o dedo e começamos a nos ajoelhar. Olha, igreja, o avivamento acontece quando a igreja diz: sou eu quem errei, sou eu quem falhei, sou eu quem preciso. É quando nós pulamos a casa de tudo obrigando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Reconheça, humilhe-se e peça misericórdia e peça perdão ao Senhor. E Deus restaurará a sua vida. O Senhor é aquele que restaura a igreja. Pois bem, nós falamos que esse texto nos fala de coisas lindas e maravilhosas, e que nós estaremos dividindo em duas partes. A primeira parte se trataria das condições da igreja, aquilo que nós deveríamos fazer, e nós acabamos de concluir as 4 coisas, as 4 condições que Deus impõe, que Deus exige, que Deus requer que a igreja faça: humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. E agora, na segunda parte, ainda neste verso, nós encontramos agora a resposta de Deus, o agir de Deus. Se nós cumprirmos com essas 4 condições, Deus agora se compromete com o seu povo, Deus agora se compromete com a nossa igreja com 3 ações gloriosas. E a primeira ação de Deus é a seguinte: então eu ouvirei do céu. Agora Deus está quebrando o silêncio, agora Deus está falando, agora o Deus Todo-Poderoso fala ao seu povo. Deus agora quebra o silêncio. O pecado cria interferência, mas o arrependimento limpa e alinha a nossa comunhão com Deus. Deus então se inclina, Deus inclina os seus ouvidos e ouve as nossas orações. E já imaginou isso? O Senhor está no seu trono de glória sentado, mas quando o seu povo ora, quando você ora, Deus faz assim, ó, Ele se inclina para ouvir a sua voz, para ouvir o que você tem a dizer. E Ele tem prazer em te ouvir, Ele tem prazer em ouvir a tua voz, Ele quer saber o que você tem a dizer a Ele. E quando então Deus está ouvindo, significa que a comunhão foi restaurada, e Deus agora, novamente, Ele abriu o céu para chover na sua terra, para chover na sua vida, para chover no seu país, para chover na sua cidade, para chover na sua igreja, para chover na sua família, para chover na sua vida. Bênçãos dos céus, bênçãos espirituais. Então a primeira ação de Deus é que Deus vai ouvir dos céus a sua voz, a sua oração, o que você tem a dizer a Ele. A segunda ação de Deus é que o Senhor fala assim: e eu perdoarei os seus pecados. Deus aqui está tratando, igreja, da raiz do problema, isto é, do nosso pecado. Deus sempre vai na raiz, Deus sempre vai ali no problema exato. Eu e você, nós estamos preocupados com os sintomas, mas Deus está focado no que causa o sintoma. Deus está focado naquilo que causa a dificuldade.
Deus está focado na doença, no problema. Nós queremos que Deus saia da nossa terra, mas Ele quer primeiramente sarar o nosso coração, sarar a nossa alma, purificar o nosso espírito. Eu perdoarei os seus pecados. A terceira ação de Deus, olha o que Deus fala: então sararei a sua terra. Isso significa que Deus cura as consequências. Aqui, igreja, finalmente Deus está lidando com o problema, Deus está lidando com o sintoma, Deus está dizendo: chega, basta, eu vou mudar agora a sua história, eu vou mudar agora essa causa. Fique claro, igreja, que agora eu comigo, agora eu, o Senhor, vou agir. Calai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado sobre toda a terra. Igreja, depois que a comunhão é restaurada, e a causa do problema é removida, e a consequência é revertida, agora chega a cura. Onde havia morte, existe vida. Onde havia divisão, há unidade. Onde havia desordem, acaba tendo ordem, porque Deus se faz presente. O Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está fazendo avivamento, transformando para a sua igreja. E entenda aqui, igreja, uma coisa: a terra aqui é tudo que está doente em sua vida, o seu lar, a sua família, a sua saúde sentimental, a sua saúde mental, as suas finanças, a sua nação. E Deus, nesse texto aqui, Ele me oferece uma promessa poderosa de restauração. Mas é condicional. Se o meu povo se orar, buscar e se converter, então eu ouvirei, então eu perdoarei os seus pecados, então eu sararei a sua terra. A cura da terra começa no povo de Deus. E se a igreja se humilhar, orar, buscar e se converter, então Deus agirá. Somente assim Deus agirá. E presta atenção aqui agora, igreja: Deus não está chamando a ONU, nenhum governo, mas Deus está conclamando, Deus está chamando o seu povo, a sua igreja. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é a ONU que vai resolver, não é o governo que vai resolver, mas é o Senhor através do seu exército aqui na terra, que é a sua igreja, que precisa tomar uma atitude, que precisa tomar uma ação. A restauração no Brasil não começa no Congresso, mas começa nos púlpitos das igrejas. Começa com os joelhos no chão, começa na presença do Senhor. Não começa no mundo, mas começa na igreja. Não começa neles, mas começa em nós. Então, igreja, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: seja humilde hoje, volte ainda hoje na oração, ainda hoje busque a face de Deus, ainda hoje abandone os seus pecados. E quando assim nós o fizermos, o Senhor nos diz em sua palavra: então eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra, diz o Senhor. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. E de todo o meu coração eu agradeço o convite, a oportunidade, o prazer, o privilégio, e que a bênção do Altíssimo esteja continuamente sobre as suas vidas. E que a igreja
bênção nesse aspecto, nesse sentido, e que vocês realmente possam contemplar e vivenciar a glória e as maravilhas de Deus para esta igreja. Há um novo tempo, há um novo agir.